Hoje nós vamos aprender em 1 Reis, capítulo 17. É tempo de se posicionar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: é tempo de você se posicionar. É tempo de você se posicionar. Deus está chamando você para se posicionar. Você não está aqui à toa. Você não está aqui só porque hoje você acordou e decidiu que você queria estar aqui. Não. Deus chamou você para um tempo de posicionamento. Assim que a gente começou com essa missão de pegar e fazer do culto da quarta ser um culto profético, ser um culto onde o Espírito Santo tem liberdade para fluir. Deus tem falado ao nosso coração sobre tempos, estações, fases, virada, transformação. E eu quis começar esse novo tempo às quartas-feiras, trazendo para vocês o entendimento. Porque muitas vezes acontece na nossa vida da gente não viver aquilo que Deus tem para nós, porque nós não temos o entendimento daquilo que Deus fez no passado, daquilo que Deus fez por mim e por você. E a gente não se posiciona de acordo. Então, nessa noite eu quero falar sobre isso, sobre posicionamento. E 1 Reis 17, nós vamos começar a conhecer um dos mais famosos profetas da Bíblia. Então, 1 Reis, capítulo 17, diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro e eu ordenarei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. Ele bebia a água do ribeiro. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Ah, Senhor, gera em nosso coração, Pai, entendimento daquilo que o Senhor quer ministrar à sua igreja nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Antes, eu gostaria de trazer um outro texto para nosso entendimento. No capítulo anterior, no capítulo 16, logo no versículo 29, traz o entendimento aqui falando sobre Acabe. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reino de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho do Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Então aqui está dizendo quão terrível foi Acabe.
Acabe, em outras palavras, foi um rei detestável, um rei que levantou a ira de Deus. Acabe foi o pior rei, o rei que mais que mais desagradou a Deus, foi o rei de Acabe. Mas não dá tempo da gente ler a história antes. Então, vou fazer aqui um breve resumo. Israel, ele estava vivendo um tempo em que vários reis estavam praticando coisas que desagradavam a Deus. Israel foi se afastando cada vez mais de Deus. E o seu rei, aquele que liderava o seu povo, se afastava e afastava a nação ainda mais do propósito que Deus tinha para a nação. E Acabe foi essa figura má, essa figura responsável por levantar templos idólatras a Baal e levantar estátuas a outros deuses. Quem estava aqui na semana passada? Vamos lembrar qual é o primeiro e o segundo mandamento dos 10 mandamentos? Quem aqui lembra? Oi? Não adorarás outros deuses. Não farás imagem. Não se prostre. O que Acabe fez? Acabe fez exatamente o que não era para fazer. Acabe adorou outros deuses, Acabe levantou postes de adoração, templos de adoração a outros deuses. E aqui a gente vai ver que Acabe, ele como rei, ele era essa figura de direcionar o povo. Porque o rei, assim como o presidente, por exemplo, do Brasil, ele é essa figura de autoridade que lidera o povo, direciona o povo. Então, se Acabe como rei era um rei detestável, que fazia coisas detestáveis aos olhos de Deus, logo o povo seria encaminhado para esse caminho de fazer o que era mal aos olhos de Deus. Então, Deus precisou que alguém se posicionasse, um escolhido, um servo dele, abrisse a boca e se posicionasse. E assim como a gente leu em 1 Reis 17, então Elias, quem era Elias? O Tisbita. Que? Tisbita? Que isso, gente? Se eu fosse me apresentar, eu falaria, sou Isadora, macaense. Então, Tisbita era aquela pessoa que era de Tisbe, sei lá, não sei falar o nome do lugar. Então, era um lugar. E a Bíblia não fala muito sobre esse lugar. Na verdade, a Bíblia não fala quase nada sobre esse lugar. Então, quando eu fui estudar, quando eu fui pesquisar, os estudiosos apenas falam que Tisbe era um lugar, como que é a palavra? Um lugar insignificante. Na verdade, era um lugar tão remoto, tão pequeno, e aí ele vai e fala, né, Tisbe dos moradores de Gileade. Gileade era um lugar que ele era um pouco mais conhecido do que Tisbe. Então, você pode dizer assim, Isadora, macaense, interior do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, uma cidade maior, conhecida. Mas Gileade também não tinha uma fama como a gente conhece, né? Corinto, a cidade de Corinto, a cidade de Éfeso. São cidades, Corinto, uma cidade portuária, uma cidade que muitos iam e vinham. Era uma cidade conhecida. Gileade nem tanto. Porém, era mais do que Tisbe, né? Então, Elias veio desse lugar insignificante, desse lugar nenhum. Então, Elias chega falando, e aí o escritor de 1 Reis chega falando, então, Elias, um tisbita, insignificante, disse a Acabe, disse ao rei. Então, Elias, aquela pessoa ali, insignificante ali de Tisbe, ali, de lugar nenhum,
falou ao rei. Falou ao rei. Eu acho que eu e você talvez não teríamos, não sei, que as portas que Deus pode abrir, mas entenda o que eu vou falar. Talvez eu e você nunca chegaremos diante do nosso presidente e falaremos ao presidente. Por quê? Quem somos nós? Não é? Às vezes eu fico brincando, né? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Quem somos nós? Mas Elias, ele não era qualquer um, ele era alguém. Ele já era alguém aqui, ele já era profeta. Ele já era alguém escolhido por Deus. Ele já tinha uma identidade. Elias era um profeta. Eu quero dizer para você, você é um profeta. O que eu tenho falado aqui às quartas-feiras? Você é boca de Deus nessa terra. Então você não é um ser insignificante. Você é filho de Deus, você é boca de Deus. Você tem algo de Deus a ser bradado nesse mundo. E talvez você nunca chegue diante do presidente dessa nação, em carne e osso, mas hoje você tem isso aqui, o seu celular. E você tem o chamado uma coisa, rede social. E hoje, querido, através da rede social, através do Instagram, através do YouTube, através do Facebook, ninguém é insignificante. Todos têm um poder. Todos têm um meio. Cabe agora você determinar qual vai ser o seu alcance. Deus vai usar você ou a carne que vai usar você? Porque ou a gente é usado por Deus ou a gente é usado pela carne. Ou Deus nos usa ou a carne nos usa, ou o diabo nos usa. Não tem meio termo. Então, se nós não nos posicionarmos, porque voltando para o texto, aqui o escritor de 1 Reis está dizendo que Elias, aquele de lugar nenhum, se posicionou diante do rei. Não foi diante de um moradorzinho qualquer. Foi diante do rei. E querido, entenda uma coisa. Olha o que Elias fala. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Você pensa a ousadia de Elias, que logo aqui no início, né, de lugar nenhum. Quem era Elias? De lugar nenhum. Virar para o rei e dizer, querido, pensa que na época o povo dependia para sobreviver das plantações. Então pensa comigo, que se não tem chuva, não tem o quê? Vamos, gente. Se não tem chuva, como que a planta vai germinar? Se não tem água. Se a planta não vai germinar, como vai frutificar? Então Elias estava aqui profetizando uma maldição. Elias estava profetizando maldição. Pastora, como assim? O profeta de Deus, o profeta do Senhor estava declarando maldição. Como assim? O profeta, uma das características do profeta é que ele precisava ter, né, para ser profeta, um relacionamento com Deus. Então é como se fosse uma exigência, né? Para você ser boca de Deus, você precisa ter relacionamento com Deus. Você precisa conhecer Deus. E o profeta Elias,
Ele não foi qualquer um. Ele foi alguém que conhecia Deus. E ele conhecia tão bem, tão intimamente, que ele tinha convicção de que Deus não se agradava de Acabe. Pensa aí, quando foi a última vez que você teve convicção do que agradaria e desagradaria Deus na sua vida? Você tem um relacionamento tão íntimo com Deus que você sabe que determinada coisa que você vai fazer não vai agradar a Deus. Você tem um relacionamento tão íntimo com o Senhor que você sabe que determinada coisa que você vai fazer vai agradar. E aí você passa a fazer aquilo que agrada a Deus, porque isso é o que anseia o seu coração. E assim você se posiciona no propósito e no chamado de Deus para a sua vida. Porque você quer agradar a Deus, você quer louvar a Deus, você quer bendizer o nome do Senhor. Então você age de acordo com a sua posição, de acordo com a identidade que Deus te deu. Mas o que está travando você? É o medo? É o medo da opinião das pessoas? É o medo de desagradar as pessoas? O que está impedindo você de se posicionar? É o medo? É o medo de não conseguir aquilo que você quer? É o medo de perder pessoas? É o medo de você perder posição? Poxa, imagina Elias, um profeta, ir até o rei e condenar a nação a viver anos sem água, sem chuva. Será que se fosse você agiria, você proclamaria, você declararia fim da chuva e do orvalho, até que você dissesse o contrário? Porque aqui, talvez você não entenda, mas quando Elias falou isso, quando Elias decretou fim, vamos dar uma pausa aqui na chuva. Quem era o dito Deus das águas era Baal. O Baal, esse Baal que Acabe levantou um templo, essa deusa Zerá que Acabe levantou uma estátua, esses deuses eram esses deuses do orvalho, da água, da chuva. Então, quando Elias abriu a boca dele aqui e falou: não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser, ele estava provando para o povo, mostrando para o povo que Baal não tinha poder. Que Baal não era ninguém, que Baal não era nada. Mas ele precisava provar. E como que ele ia provar isso? Decretando uma maldição para o povo, ficar sem água. E aqui, o profeta, é interessante pensar que Elias, ele se posicionou. Ele conhecia o Deus Todo-Poderoso, ele conhecia o que Acabe, ele sabia o que Acabe estava fazendo, mas é interessante que Elias não cruzou os braços e esperou Deus matar Acabe. Senhor, o Senhor não vai fulminar Acabe, não? Olha o que Acabe está fazendo, Senhor. Manda fogo na cabeça dele, acaba com ele. Afinal de contas, o Senhor não é o Deus poderoso? Tira a vida dele e faz, acabou com a vida de Acabe. Não, Elias não cruzou os braços. Elias, ele não ficou esperando a solução cair do céu. Não. Elias tomou uma atitude. E olha que é interessante, porque primeiro Elias toma uma atitude, depois ele recebe a palavra do Senhor. Porque às vezes quando a gente tem intimidade com a pessoa, eu tenho intimidade com meu esposo, eu conheço ele, eu conheço o coração dele. Então tem coisas que eu não preciso esperar ele me dizer, eu já sei.
eu vou e faço. Jessé, nas 5 linguagens do amor, né? Ele se sente amado com ações de serviço. Então, se eu quero demonstrar meu amor para ele, é eu fazer uma janta, um jantar gostoso, levar um café da manhã para ele na cama, ou levar um jantar para ele no quarto, na cama. Né? Eu não preciso pedir eu não preciso esperar que ele me peça, porque eu já sei que isso vai agradar ele. Então, se eu fizer, ele vai ficar feliz. Então, quando você tem intimidade, relacionamento, você conhece a outra pessoa nesse nível. Então, eu faço a pergunta de novo: quando foi a última vez que você tomou uma posição de acordo com a sua identidade, de acordo com quem você é em relação a Deus? Quando foi a última vez que você se posicionou? Você tomou a frente, você não esperou Deus te pedir, você não esperou, você foi na frente, pegou e tomou uma atitude, deu um passo de fé. Talvez você está vivendo conflitos que você está vivendo porque você cruzou os braços e você está esperando Deus te pedir, sendo que Deus está esperando você dar o primeiro passo. Porque olha só, Elias profetizou. E então, versículo 2, então a palavra do Senhor veio a Elias. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. Aqui a gente aprende que tem coisas na nossa vida, tem momentos na nossa vida, que a resposta de Deus vai vir após a nossa ação, a nossa atitude, a partir do nosso primeiro passo. E aí veio a palavra do Senhor dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro. O que Deus estava falando aqui? Elias, o que você está fazendo? Você não sabe o perigo que você está se enfiando. Vai, se esconde. Fica escondido. Eu vou te proteger. Porque às vezes a palavra do Senhor vem ao nosso favor para nos proteger. Às vezes Deus vai nos pedir para que a gente se esconda. Não por desagrado, não por nada, mas sim para proteção. Porque a ousadia que Elias teve de enfrentar o rei de Israel foi muito grande. Então Deus, o Todo-Poderoso, que vê todas as coisas, vem ao socorro de Elias e fala: Elias, saia daqui, vá para leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Vai, se esconda. E a proteção de Deus foi tão grande que Deus enviou um corvo, um pássaro, para levar comida para Elias. Deus mandou um pássaro servir comida a Elias. Sorte que Elias não comeu o pássaro, né? Porque muitas das vezes a gente acaba fazendo isso, a gente acaba devorando os enviados do Senhor. Porque quando a gente se esconde, aqui Elias se isolou. Deus mandou Elias se isolar. Quando foi a última vez que você se isolou um pouco assim? Você foi tirar um tempo de solitude? Quando foi a última vez que você teve esse sentimento: vou tirar um tempo para mim, para Deus, vou me isolar das pessoas? Talvez muitos aqui nunca tenham feito isso. Talvez você tenha se sentido assim na pandemia, quando você, não pôde se relacionar com as pessoas e teve que se trancar em casa. Talvez nem na pandemia, porque famílias muito grandes às vezes conviviam,
Foi todo mundo morar junto, conviver junto. Mas aqui Deus mandou Elias se isolar, se esconder, se afastar, ao ponto de que um pássaro precisou levar comida para Elias. Então pensa que Elias pode ter vivido um tempo de profunda solidão, aonde a companhia de Elias era Deus, somente Deus, e o corvo e o pássaro. Graças a Deus ele não comeu o pássaro, porque senão imagina, né? Ele ia perder a comida de cada dia. E eu falo isso porque às vezes a gente faz isso. A gente mata aquele que está nos alimentando, seja porque a gente não entende. Poxa Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou isolado? Por que eu tenho que ficar aqui isolado? Por que eu tenho que me afastar de todo mundo? Eu sou boca do Senhor, eu sou profeta do Senhor. Eu profetizei. Mas Elias não, ele só obedeceu. Elias só obedeceu. Elias apenas obedeceu toda a direção que Deus tinha para a sua vida. Assim como Abraão obedeceu. Deus também mandou, vai Abraão, saia da tua terra, do meio de seus parentes e vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Então Abraão também viveu esse tempo de se esconder, esse tempo de se afastar. Eu não sei o que Deus está mandando você fazer, mas o que Deus estiver mandando você fazer, obedeça. Pague o preço que você precisa pagar, mas obedeça. Elias pagou o preço do isolamento. E aqui, Elias viveu esse tempo onde ele era alimentado, ele bebia da água do ribeiro e ele comia a comida que o corvo trazia para ele. Deus esconde os seus escolhidos e às vezes esse esconder que é para poupar. Deus também esconde você também como uma forma de poupar você, para que você não se perca. Talvez com certeza, uma das coisas que mais nos afastam da presença de Deus é quando a gente se perde no propósito, quando a gente começa a ser muito paparicado e muito honrado pelos homens. Teve uma época que eu honrava muitas pessoas em cima do altar. Eu honrava, eu presenteava, porque eu sentia que eu precisava fazer aquilo. Até o momento que eu senti no meu coração que era tempo de parar. Era tempo de parar, porque quando alguém é honrado no altar, ele já recebeu a honra que ele precisava. Deus não vai mais honrar aquela pessoa. Como assim, pastora? Porque quando você traz a pessoa para o altar e você coloca o holofote, o brilho nela, ela recebe a honra dos homens. Ela recebe a honraria dos homens. Mas a melhor honra é a de Deus. E muitas das vezes a honra de Deus está no esconderijo. Está quando ninguém está vendo. A honra de Deus vem sobre a sua vida quando você serve, quando você faz aquilo que Deus está pedindo para você fazer e muitas das vezes ninguém fica sabendo. Você honra a Deus, segue as direções de Deus assim como Elias. E os corvos serviam Elias. Deus honrou Elias dando comida para ele, porque Elias obedeceu. Então precisamos obedecer a Deus e crer que Deus vai nos proteger, crer que Deus vai nos poupar e crer que Deus está desenvolvendo em nós uma sensibilidade espiritual. Porque ao esconder Elias viveu um tempo de solitude com Deus, um tempo de sensibilidade espiritual.
Aqui, Elias, a gente vê Elias profetizando, Elias indo se esconder conforme a palavra do Senhor. E aqui, no versículo 7, mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então, quando o rio secou, foi tempo que Elias, chegou o tempo de eu voltar. Chegou o tempo de eu sair do meu esconderijo. Chegou o tempo, porque o esconderijo do Senhor nunca é para sempre. O esconderijo do Senhor sempre é para um tempo. Então, o esconderijo do Senhor sempre vai ser para a sua proteção, para poupar, para desenvolver a sua vida espiritual. E é sempre por um tempo. A nossa vida é feita de fases. Isso eu vejo com a minha filha bebezinha. Eu vejo com a minha vida adulta. Eu vejo na época da escola. Eu observo, eu vejo que Deus, Ele foi criando ciclos e fases. A Anizinha, ela é um bebê e nesse primeiro ano, o desenvolvimento dela é muito rápido. E hoje eu e Gessé estávamos conversando, que a gente trocou o berço dela. E agora o berço dela, o mini berço dela era acho que de 80 centímetros, 70 centímetros. E agora o berço é de 1,20 m. Aí Gessé estava falando, mas Isadora, do jeito que ela está crescendo, com quanto tempo que ela vai estar com 1,20 m? Falei, amor, eu tenho 1,5 m. Eu tenho 33 anos e eu tenho 1,50 m. 1,52 m. Então, eu acho que ela vai demorar bastante para chegar a 1,20 m. Porque se o crescimento dela não vai ser assim. Porque vai chegar uma fase, vai chegar um momento que esse crescimento rápido vai parar. E o crescimento vai começar a ser mais lento, mais gradativo, mais devagar. Ela está com 7 meses, ela já engatinha. Aí quando eu falo isso, as pessoas falam, nossa, ela já engatinha. Porque tem crianças que não engatinham com 7 meses, mas Anne, com 6 meses, ela já estava engatinhando pela casa. Ela está até um perigo. Eu boto ela, daqui a pouco, quando eu ver, ela já está no corredor da casa, que ela já saiu engatinhando. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus fez tudo na nossa vida um ciclo, é uma fase. Então, quando Deus te leva para o esconderijo, é por um tempo. É por uma fase, é para trabalhar algo na sua vida, é para tratar, é para te proteger, para te poupar, é para que aquilo, como uma forma de cuidado com você, porque aqui Elias abriu a boca e profetizou contra o rei, e de certa forma ele profetizou contra Israel, contra o povo, ao profetizar que eles ficariam sem água, sem orvalho. Então, aqui, quando Elias estava no esconderijo, e acabou a água, Elias viu, é tempo de voltar. Porque Deus, Ele levou Elias para aquele riacho ali. Porque Deus sabia que ia chegar aquele momento e sabia que Elias ia se posicionar mais uma vez. Eu não sei qual foi a última vez que você se posicionou, mas Deus está chamando você a se posicionar, a tomar uma posição. Talvez aqui nós temos jovens que depois, de repente, não sabem ainda qual o propósito para as suas vidas. Mas nós temos aqui adultos, nós temos aqui pessoas maduras, que Deus já revelou, Deus já falou com você, Deus já te mostrou na Bíblia, Deus já trouxe luz para o seu entendimento, mas você ainda não tomou uma atitude de se posicionar. E nesse momento eu quero convidar você a ficar de pé. E nesse momento eu quero que a gente faça um ato profético.
Um ato profético de se posicionar. É tempo de você tomar uma atitude. Aqui Elias estava vivendo um período político caótico para a nação de Israel. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo político caótico para o Brasil. E é no pior momento da nação de Israel que se levanta o maior profeta da nação de Israel. Eu creio que no pior momento da história política brasileira é que se levantarão os profetas de Deus. Os maiores profetas estão aqui. Senhor, diante da tua presença, Pai, eu peço, Espírito Santo, venha sobre nós. Oh, rabandaralabaxeira, bandaralabaxeira, bandaralabaxeira. Venha sobre nós, venha sobre nós. Venha, Senhor, com uma convicção de identidade. Venha sobre eles com essa clareza. Você é profeta, você é boca de Deus, você é filho de Deus. Essa é sua identidade, você é filho. Nada que você faça faz você deixar de ser filho. Nada que você tenha deixado de fazer para Deus muda a sua identidade, você é filho. E como filho, Deus te chama a uma posição, a uma prontidão, a um compromisso, a um comprometimento. Chega de ficar de braço cruzado, esperando. É tempo de você agir, é tempo de você ser boca de Deus e profetizar. Seja na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, no meio dos seus amigos. Não tenha medo de se posicionar no meio dos seus amigos. O que é certo, o que é errado. Não relativize. Não aceite o relativismo. Oh Deus, diante da tua presença, Pai, eu peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor dê nessa noite, Pai, uma virada de chave na vida deles. Que eles sejam nessa noite, Pai, incentivados a um posicionamento, a uma posição. Eles são profeta do Senhor, eles são boca do Senhor. Usa a vida deles, Pai, para pregar o teu evangelho nas redes sociais, na escola, na rua, nas casas. Usa eles, Senhor. Eu não sei quais os dons que o Senhor deu a eles, seja de evangelista, pastor, mas eu sei de uma coisa: todos são boca do Senhor, todos são escolhidos do Senhor, todos são chamados a proclamar o evangelho. Porque quando Jesus disse: ide, Deus chamou você, Deus posicionou você, Deus comissionou você. Não é sobre a sua capacidade, mas é sobre o seu posicionamento diante de Deus. Se posicione. Peça perdão pelos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Alinhe a sua vida à palavra de Deus. E abra a sua boca e profetiza. Profetiza bênção na sua casa. Profetiza bênção na sua vida financeira. Profetiza bênção nos seus filhos. Profetiza. Abra a sua boca e profetiza. Senhor, diante da tua presença, nós abrimos a nossa boca nessa noite e nós profetizamos, primeiramente, que nós vamos nos posicionar na proclamação do teu evangelho. Nós nos disponibilizamos nessa noite para sermos pregadores do teu evangelho aonde o Senhor quiser. Envia-nos, leva-nos. Usa as nossas vidas como um testemunho vivo de que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que só o Senhor é o caminho para a salvação, que fora do Senhor não há outro, que não há nenhum outro Deus que não seja o
vida pertence ao Senhor. A sua vida não é sua. A sua vida não é sua para você fazer as suas vontades carnais. Repreenda a vontade da carne na sua vida. A sua vida não é sua vida é de Jesus. Sua vida pertence a Jesus e Jesus está chamando você a se posicionar. Jesus está chamando você a um posicionamento. E posicionamento não é sentar na cadeira vermelha e cruzar os braços. Posicionamento é usar tudo que você tem para proclamar o reino. Paulo disse: fiz-me de tudo para que com todos alguns se salvassem. Fiz-me de rico para ganhar os ricos. Fiz-me de pobre para ganhar os pobres. Fiz-me de inteligente para ganhar os inteligentes. Nós precisamos fazer de tudo, querido. Não seja crente só no domingo. Não seja crente só em casa, nas quatro paredes. Não, seja um pequeno Cristo no seu trabalho. Seja um pequeno Cristo na sua escola. Seja um pequeno Cristo na sua família. Proclamar o Evangelho é muito mais do que isso aqui, ó. Proclamar o Evangelho é você ser o melhor Cristo na vida das pessoas. O que está faltando no mundo é Cristo. É você ser um pequeno Cristo. Seja um pequeno Cristo. Seja um pequeno Cristo aonde você for. No momento que você tiver, seja um pequeno Cristo. Ame, ame, ame. Ame as pessoas. Ame as pessoas como Cristo amou e se entregou por elas. Ame as pessoas. O amor é a saída, é a resposta, é a solução. Ame, mas está faltando. Está faltando. Não aceite um Acabe na sua vida. Israel aceitou um Acabe na vida dela. Então, por causa de Acabe, Elias precisou profetizar uma maldição para Israel, para que por meio daquela maldição o povo se voltasse para Deus. Não espere o tempo da maldição para você se posicionar.